Olá, queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que o Senhor Jesus nos deu mais essa oportunidade de estarmos aqui gravando para você, querido aluno, querido professor, querido subintendente das Escolas Bíblicas Dominicais, comentários, subsídios e informações que muito tem acrescentado na nossa caminhada com Deus. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui uma série de estudos bíblicos das Escolas Bíblicas Dominicais. Você que já nos acompanha, obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar aqui conosco. Nós daremos início aqui à lição número 5 da classe de juvenis. Essa revista aqui que tem como tema Bons Conselhos. Estamos estudando neste trimestre o livro de Provérbios, capítulo por capítulo. Você que ainda não nos acompanha, eu quero pedir para você que você possa nos acompanhar a partir de agora, porque as nossas videoaulas, elas têm nos ajudado muito na caminhada com Deus. A lição que nós veremos nesta videoaula é a lição número 5. E essa lição tem como tema, não se deixe seduzir. O texto principal dessa lição está escrito em Provérbios, capítulo 7, versículo 21. Diz o seguinte: seduziu-o com a multidão das palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. O sintetizando da nossa lição diz o seguinte: na lição de hoje, estudaremos o capítulo 7 de Provérbios. Veremos qual a sua mensagem e ensinamento proposto para nós hoje. Em seguida, abordaremos sobre o que o texto antigo tem a ver conosco no mundo moderno. À luz do que aprendemos nestes dois assuntos, veremos que ao jovem cristão é possível viver uma sensualidade ou uma sexualidade saudável para a glória de Deus. Queridos, como vocês podem perceber, nós abordaremos aqui, pelo sintetizando, pelo resumo da nossa lição, nós abordaremos aqui sobre a sensualidade e a sexualidade dos nossos jovens e adolescentes. Você que é pai, você que é mãe, você que é professor da escola bíblica, você que é líder de escola bíblica dominical, você que é líder de jovem e adolescente, eu quero pedir uma atenção toda especial para você, porque nós tocaremos aqui nessa lição em um tema bastante íntimo que nós precisamos estar preparados para abordar e para conversar com nossos adolescentes, tá bom? A introdução diz o seguinte: o jogo da sedução, ele ocorre na escola, na rua e até mesmo na família. Quão perigoso é deixar-se seduzir pela pessoa estranha, alheia à vontade de Deus e aos seus princípios. Na lição de hoje, estudaremos sobre o conselho do livro de Provérbios aos jovens de todos os tempos e de todas as gerações. Guarde sempre os seus pensamentos bem gravados no coração. Trate a sabedoria como a sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres ou homens imorais, das mulheres ou homens de palavras sedutoras. A leitura bíblica em classe está escrito em Provérbios capítulo 7, versículos 6 ao 23. Queridos, esta leitura bíblica que meus amados irmãos devem fazer com seus alunos, ela deve ser feita de forma separada e de forma obrigatória, para que os nossos queridos alunos possam então entender este texto de maneira clara. Nós veremos aqui que este capítulo de número 7, ele traz uma advertência, ele nos exorta a vigiarmos
em todos os momentos. A princípio, é uma lição, é uma advertência a qual o escritor do livro de Provérbios fala para jovens e adolescentes. Mas nós podemos também extrair destes textos bíblicos lições para quem já é casado, para quem já tem a sua família formada, para quem está pretendendo também se casar e, de maneira geral, tem princípios para todo o segmento. Nós veremos aqui, nesta lição, 3 pontos importantes. As outras lições, algumas delas têm 4 pontos e também seus subpontos. Nesta aqui, nós veremos aqui 3 pontos importantes. O primeiro ponto fala sobre entendendo o capítulo 7 de Provérbios. Queridos, o livro de Provérbios, capítulo 7, ele conta uma narrativa, uma história de um jovem que ele anda com um grupo de jovens, só que ele é imaturo, ele é um jovem sem juízo. E na observação desse jovem, há um sábio que fica olhando de longe, fica observando este grupo de jovens de longe. E esse jovem sem juízo, um certo momento, ele se encontra com uma mulher que a palavra de Deus nos fala, né, igual a qual está escrito na leitura bíblica em classe, que ela é uma prostituta, que ela não aquieta os seus pés em casa. Ora sai de dia, ora sai de noite, ora sai no crepúsculo da noite, à tardinha. Ela procura a quem possa tragar. Ela procura uma pessoa a quem ela possa se deleitar em amores, em prazeres pecaminosos. E então essa mulher encontra esse jovem que é imaturo e que é sem juízo. E com palavras de carinho, com palavras de lisonjas, ele consegue então tragar e atrair, porque a palavra nos diz, a palavra não fala, mas aparentemente ela parece ser uma jovem, uma mulher bonita. E esse jovem então cai na armadilha dessa mulher. Apesar dessa mulher ser casada, ela fala para ele, dá todas as características de como estar a sua cama, né? A cama dela já está perfumada com mirras e aloés, que eram perfumes aromáticos da época, né? Ela fala também que ela é casada, que seu marido está em uma viagem e que irá demorar, porque levou um bocado de dinheiro, que levou recursos para passar muitos dias ao longe. Então esse jovem cai na sedução dessa mulher. Esta metáfora, ela tem alguns personagens que nós precisamos então colocar em destaque para nós aprendermos melhor de maneira mais clara. O primeiro personagem que esta metáfora diz é sobre o sábio. É sobre o sábio. O primeiro personagem fala sobre o sábio. O sábio que fica a observar ao longe o grupo dos jovens. O segundo personagem fala sobre o jovem sem juízo. Fala sobre o jovem sem juízo. Esse jovem sem juízo, ele é considerado um jovem que não está em oração, que não está vigiando, que não está atentando para a armadilha a qual o diabo e os seus inimigos estão aí montando para poder derrubá-lo. A terceira personagem fala sobre a mulher prostituta. Nós sabemos que ela é prostituta porque ela já fala, já narra que o seu marido viajou e foi para um caminho ao longe. Então nós precisamos aqui entender que todos esses 3 personagens têm princípios e têm ensinamentos a qual nós podemos aprender. O sábio, a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, temer a Deus faz com que nós nos tornamos sábios, E através de nós
nos tornarmos sábios através do temor a Deus, através do estudo da palavra, através da oração, da intimidade com Deus, nós então começamos então a observar todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Não sei se vocês já perceberam, a maioria dos cristãos que são convertidos de verdade aí na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, esses cristãos, eles procuram se reservar. Esses cristãos, eles são bem observadores do que acontece ao seu redor. Isso se dá por causa da sabedoria de Deus, por causa da sabedoria divina em que eles já estão acostumados. E esse sábio avistou então o jovem sem juízo. O jovem sem juízo, a própria palavra nos diz que, como ele é sem juízo, ele é persuadido, ele é convencido a ir para a cilada do inimigo. Ele é convencido a cair na cilada do inimigo. Aparentemente, na sua visão, ele parece estar indo para o caminho do bem. Mas ali ele estará, como a nossa revista nos diz, indo para o matadouro, como o boi que vai para o matadouro. E pelo fato dele ser sem juízo, ele se torna então desatento, descuidado e ingênuo. Essas são características de um jovem que precisa muito de orientação, de um discipulado na igreja, na congregação, que precisa muito de orientação, precisa muito visitar e participar também das escolas bíblicas dominicais. Quando você vê, meu querido aluno, meu querido líder, meu querido professor, um jovem que ele é descuidado, desatento, e percebe-se que ele é ingênuo, foque melhor sobre o ensino da palavra de Deus na vida dessa pessoa. Foque melhor no aprendizado da palavra de Deus. Dê uma atenção especial, porque este jovem, ele pode, a qualquer momento, ser tragado pelos caminhos ruins aqui desta vida. A mulher prostituta, a palavra de Deus nos diz que ela vive de uma maneira impaciente, ela não para os pés em casa, indicando aí que essa prática da prostituição, ela já vem fazendo com seu marido há muito tempo. Percebe-se então que ela não se arrepende. Percebe-se então que ela leva vários e várias pessoas ao matadouro, e o jovem precisa então reconhecer uma mulher prostituta e vigiar para que ele não caia nesta astúcia do inimigo. O segundo ponto dessa lição diz o seguinte: o que o texto tem a ver comigo? Queridos, nós precisamos então entender e fazer um link deste texto para os nossos dias atuais. Nós precisamos então entender que as práticas que acontecem nessa história, nós precisamos trazer então princípios para nosso aprendizado no dia de hoje. Nós que estamos aí orientando os nossos queridos alunos, nós precisamos orientar também com relação a essas práticas na escola, com relação à prática no serviço, com relação à prática também na universidade, porque isso está sendo influenciado aí pelo mundo. Nós vemos aí que as escolas hoje ensinam ao jovem adolescente usar preservativo. As escolas hoje incentivam então a usar esses métodos, indicando então com o argumento de evitar doença como a AIDS, como a DST, como também a gravidez indesejada, colocando aí uma influência já para os nossos jovens despertar
à sexualidade. Isso precisa ser conversado com os pais, precisa ser conversado com os alunos, porque não temos que pular esta fase da vida dos adolescentes, né? Todo adolescente ele precisa passar pela fase de criança. E essa fase de criança, a fase de criança precisa ser obedecida para que ele possa viver como criança. E também o adolescente precisa passar pela fase de adolescente. Aqui nós costumamos dizer nas escolas bíblicas que a fase da adolescência, ela não é feita, não pode ser passada e ser influenciada para que o adolescente possa namorar. Isso é uma questão que tem que envolver os pais, tem que envolver o líder, tem que envolver o pastor, tem que envolver todas as pessoas para orientação do adolescente. Essa fase é uma fase em que ele tem que aprender a crescer na graça do nosso Deus, a crescer no estudo da palavra, a crescer com intimidade do Senhor, a estudar, né, a pensar então numa futura profissão em que ele possa ser um homem bem-sucedido, a desenvolver as suas atividades, a qual nós vimos aí na lição anterior. Nós precisamos então estimular tudo para eles serem um homem, um cidadão de bem aqui na terra. E com isso influenciar outras pessoas a se converter a Cristo através do seu testemunho fiel de cristão aqui na terra. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos diz que o diabo anda de redor, procurando a quem tragar. E também a palavra de Deus nos diz que os jovens, eles são a força dessa geração. Josué escreve que os jovens, ele é a potência máxima, vocês são potência máxima dessa geração. Então, precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos nos consagrar, precisamos, né, observar tudo que acontece ao nosso redor. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes e potestades e principados malignos que estão aí nas regiões celestiais. E eles usam pessoas para poder derrubar o jovem cristão, o adolescente cristão. Por isso, precisamos orar e tomar cuidado. E este texto, meus queridos, este texto que nós vemos aqui sobre a mulher prostituta, sobre o sábio e sobre o jovem insensato. Okay? Alguns pontos que precisamos colocar aqui para que nós possamos entender como a mulher deu bote no jovem imaturo, sem juízo. Ela primeiro, ela com o rosto colado no dele, o seduziu. Ela seduziu o jovem com o rosto colado no dele. Esse é um item que nós precisamos nos atentar para isso. Quando você, professor, estiver orientando o seu adolescente sobre a maneira dele se relacionar com outros jovens e adolescentes, peça para ele evitar, né, abraços, beijos no rosto, né, para não despertar a sensualidade, para não despertar os desejos. Né. É quase que impossível nós fazermos essa orientação, mas precisamos então ensiná-los eles a vigiarem com relação a isso, a vigiarem com relação a essas coisas, principalmente os homens que estão aí no seu período hormonal, a flor da pele, querendo então qualquer coisa, qualquer carinho, qualquer carícia, eles estão aí com seus nervos à flor da pele. Então é importante nós orientarmos. Sei que é difícil, mas é possível, para exortá-los eles a vigiarem a todo momento. O segundo ponto que esta mulher fez para seduzir este jovem, ela deu o bote. Ela deu o bote neste jovem, sabendo que ele era imaturo, sem juízo. Ela já
se declarou de imediato, dizendo o que queria fazer com ele, mostrando que a cama já estava arrumada, mostrando que queria se deliciar com ele, amá-lo ele, queria saciar a sua sede com ele e se entregar por completo. Isso é um perigo para os nossos jovens e adolescentes, principalmente aqueles ainda que não estão com sua fase totalmente descoberta. Meu querido aluno, meu querido professor, peça a orientação de Deus. Ore para que Deus possa orientá-lo nesta ministração desta lição aqui, porque Deus precisa agir de maneira poderosa. O Espírito Santo precisa conduzir a você para que você possa, então, ensinar o seu jovem a não cair na cilada do inimigo. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. O pecado bate à nossa porta todos os dias, todos os minutos, todos os momentos. Nós precisamos então vencê-lo, esse pecado, dia após dia. Como eu gosto de falar nas outras lições anteriores, a nossa natureza é uma natureza caída, pecaminosa. Nossa natureza ela é tendenciosa a caminhar de maneira contrária à vontade de Deus. Como é que nós podemos então vencer essa natureza? Romanos 8, capítulo 1, nos dá a resposta. Diz o seguinte: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixe o Espírito te conduzir. Deixe o Espírito Santo conduzir o ser humano. E como nós podemos deixar o Espírito Santo conduzir? Lendo a palavra de Deus, buscando a Ele em oração, buscando Ele em jejum, vigiando, participando aí das programações, ouvindo pregações, ministrações da palavra de Deus, buscando realmente as coisas de Deus. O terceiro ponto fala sobre uma sexualidade saudável. As coisas deverão acontecer no seu tempo, ao qual eu falei agora há pouco. O adolescente não pode queimar as suas etapas. Tem etapas para ser cumpridas. Tem etapas para serem feitas e planejadas no decorrer do seu dia a dia, de ano a ano. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, todas as coisas é lícita aos olhos humanos, mas nem todas as coisas convêm para o cristão. Convém que nós tenhamos amizades com mulheres, mas não podemos então deixar essa amizade se tornar íntima, uma amizade íntima, porque isso não convém para um cristão, não convém para um homem casado, para um adolescente que está na sua fase de crescimento, de amadurecimento com o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz que, portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós podemos então tirar dessa lição, deste tema, que nós precisamos então vigiar para não cair em tentação. A sexualidade do jovem ela precisa ser discutida, ela precisa ser conversada, particularmente homem com homem e mulher com mulher, líder de congregação, mulher com mulher, líder de congregação, homem com homem. Podem também pedir apoio aos pais, conversar com os pais, para que isso possa ser desenvolvido. A sexualidade ela precisa ser conversada, discutida. É um ato que precisa ser colocado em pauta das conversas
das conversas com os seus jovens e os seus adolescentes. Adolescentes também, para ter uma sexualidade saudável, eles precisam então entender que não é o tempo ainda. É o tempo. Não é o tempo ainda deles estarem se envolvendo com essas coisas. Tá bom? Nós vamos agora aqui para para concluir. Diz o seguinte: na lição de hoje compreendemos melhor o capítulo 7 de Provérbios. Vimos que a mensagem daquele texto é maravilhosamente atual, que o sábio ainda fala conosco, cidadãos do século XXI. Aprendemos que vale a pena esperar em Deus e viver a vida de acordo com as suas etapas naturais, pois é danoso precipitá-las. Vale a pena fazer todas as coisas em nossas vidas para a glória de Deus. Amém? Precisamos então obedecer a voz de Deus, precisamos então obedecer os caminhos do Senhor, a orientação do Senhor, precisamos então fazer a vontade do Senhor. Creio eu que você, professor, que está agora vendo este vídeo, possa fazer uma reflexão, lembrar do tempo que você era adolescente. Eu fui adolescente e eu sei das dificuldades que é ser adolescente cristão. Eu sei das dificuldades que é fazer com que nossa caminhada com Cristo nessa fase possa evoluir, possa progredir, possa crescer. Mas nós vemos também adolescentes cristãos pregando a palavra do Senhor aí no Brasil, no mundo. Nós vemos adolescentes cristãos sendo usados por Deus em todos os lugares. Nós vemos aí adolescentes, jovens, no louvor, sendo homens e mulheres que estão aí fazendo a diferença e ganhando almas para Cristo. Não é impossível ser adolescente nessa fase. É uma fase em que, se o adolescente se entregar por completo, ele vai aproveitar e vai adquirir todas as bênçãos do Senhor. Ele vai adquirir experiência com Deus. Ele vai adquirir experiência com Cristo, que ele vai levar para toda a vida. Eu fui um adolescente salvo em Cristo pela misericórdia do Senhor. E eu sei que você também foi um adolescente salvo em Cristo. Valorize estes momentos, transpareça, passe para os seus alunos essa necessidade de servir a Deus de todo o coração, tomar cuidado com sua sexualidade, tomar cuidado com estes hormônios que estão fluindo à flor da pele, fazendo com que eles possam então andar em direções contrárias aos caminhos do Senhor. Precisamos então vigiar, orar por cada um deles, tá bom? Quero dizer para você que eu sou grato a Deus pela sua vida. Obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por ter nos acompanhado. Quero dizer e pedir que você acompanhe os nossos vídeos, que se for possível assistir os vídeos anteriores, que essa lição nós estamos aqui apresentando ela por etapa, passo a passo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero fazer desta aula cada vez mais melhores para a honra e glória do Senhor, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula.